Tá, vou dar início aqui ao nosso debate e queria começar falando desse filme que é incrível, né? Parabéns a Isa Nossa, o filme é uma das melhores produções brasileiras que eu já vi. É muito bem feito, a sonografia bem feita, as animações que você usou no filme foi assim, até o jogo de câmera foi tudo perfeito, assim, eu gostei muito. O filme realmente transporta a gente para aquela época, dá uma sensação de viagem no tempo. E aí eu queria que vocês introduzissem um pouquinho do que vocês estavam pensando quando vocês fizeram o filme, qual é a razão dele ser. E queria que vocês falassem um pouco dos bastidores, se tem alguma grande história que vocês acham que vocês deviam compartilhar, ou coisa do tipo, e a razão de ser do filme. Acho que seria isso. Queria que falasse a Isa, a Maria Cláudia, e depois a Giovana dar alguma opinião, alguma coisa do tipo. Mas a Giovana já me avisou que ela está resolvendo um pouco a conexão dela, então vou deixar ela falar por último. Vai lá, gente. Bom, eu sempre fui uma, digamos assim, farejadora de boas histórias. Então, essa história era extraordinária, né? E era uma história que cercava a minha vida também, porque eu sou da geração posterior a de Carlos Eugênio Paes, o Clemente. Então, todo esse movimento que aconteceu nos anos 60, de resistência à ditadura militar, marcou muito a minha vida também, apesar de eu não ter nascido, digamos, cedo o suficiente para participar dessa movimentação de resistência ao autoritarismo que marcou os anos 60, 70, 80. Carlos Eugênio Paes me foi apresentado por uma amiga comum, que era a Duba Elia. A Duba é uma roteirista e ele ensinava violão para o filho dela. Ele já estava voltando para o Brasil naquela altura, né, nos anos 80, 90, por aí. Então, nesse período, 90, 2000, acho que mais ou menos por aí, nós nos conhecemos através dela e começamos a pensar em realizar um filme sobre esse período, porque a história dele era absolutamente original. Carlos Eugênio tem singularidade, um personagem único, representatividade, porque ele representa toda uma geração, a experiência dele, né, é um contraditório, há quem realmente apoie e há quem rejeite, mas, de qualquer forma, foi um movimento universal, de todo o mundo inteiro estava envolvido numa dualidade entre esquerda e direita, e ele posicionado à esquerda, ele representava todo o movimento de uma geração que eu gostaria de estudar. Ele é original, e a história dele não estava de acordo, ou melhor, não era a mesma que outra. Ele abria todos os segredos da luta armada. E os demais militantes com quem eu já havia conversado, eles sempre procuraram ocultar grande parte do que viveram na luta armada. Então, por conta dessas três grandes características, eu julguei que ele seria um grande personagem para um grande filme. Então, a princípio, pensei em fazer uma ficção, mas seria uma pena perder aquele personagem real. Eu achava que era preciso ali trabalhar com o próprio Carlos Eugênio Paes, revelando as suas experiências, sobre suas vivências, e daí fazer um documentário. Depois partir para uma ficção, quem sabe. Nós conseguimos fazer até agora o documentário, né? Não descartamos a possibilidade de fazer a ficção, mas ela ficou para mais tarde. Só que este é um filme que era um resgate de uma história recente, vivida entre os anos 60, 70, 80, era um resgate histórico, né?
Daí nós começamos a realizar, o filme encontrou vários obstáculos no caminho, porque os recursos eram escassos, e eu acabei concluindo o filme de 2018, já nas vésperas da eleição da extrema-direita dentro do poder brasileiro, no comando do país. E aí, com isso, tornou-se um filme predestinado a discutir esse momento, que é o momento em que as forças reacionárias ocupam o poder central, e que tornou-se inevitável comparar esses dois momentos históricos dos anos 60, quando houve um golpe militar, ao século XXI, né? Nós fizemos uma passagem de século aí. Então, no século XXI, onde estamos, de volta praticamente a pré-anos 60, mas com outro tipo de golpe, porque nós já estamos vivendo um golpe, os desdobramentos dele, mas não exatamente como aconteceu nos anos 60, não tem tanques nas ruas, mas o governo está muito militarizado, e com isso nós temos que realmente estar atentos e fortes para essas novas tendências de poder que se instalam no Brasil, né? Essa foi a razão de fazer o filme, que antes era um resgate histórico, e o filme ganhou um novo significado, um novo poder, que foi o de alertar para esse novo momento, esse novo movimento de autoritarismo no país. Então, e com isso, tornando-se uma ferramenta de debate, né? Com a dificuldade de lançar o filme, porque os recursos ganhos em concurso público para realizar essa etapa do projeto, que é a derradeira etapa, o encontro com o público, nós passamos a trabalhar com janelas alternativas. Então, o filme está sendo debatido em universidades, já estamos na USP com o Rotimano Clemente, e aí já estivemos na USP debatendo, agora o debate no Pedro II, e também vamos para o UFRJ na próxima semana, e amanhã tem outro debate também. As universidades, os formadores de opinião estão se encantando com a possibilidade de debater o filme, e para mim isso é uma grande oportunidade de tornar esse longa-metragem, né, num instrumento potente de debate, Isso é ganhando bom, né? uma outra dimensão. A gente pode também divulgar, quem perder aqui pode ver lá, e aí dá tudo certo, todo mundo participa. Vou passar a palavra para a Maria Cláudia falar agora, e aí eu queria que vocês tentassem assim, fazer uma fala de mais ou menos 5 minutos cada, tá, gente? Vamos, porque como a gente conversou Isso, lá no início. procura mediar, media, porque aí fica mais... Eu tô aqui atenta. Vai lá, Maria Cláudia, razão de ser do filme. Maria Cláudia, você tá mutada. Oi, gente, boa noite. Agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? De fazer esse debate no Colégio Pedro II, que foi a casa do Carlos Eugênio, né? E eu acho assim, a Isa foi muito feliz de fazer esse filme, ele veio em boa hora, não nas dificuldades que a gente está enfrentando junto ao Ancine, mas em discutir a trajetória de um militante e o que foi a ditadura. Né? Porque esse filme conta a trajetória do Carlos Eugênio Paz, do Clemente, mas mostra também a realidade que essa geração jovem, né, viveu, né? De fechamento de todas as liberdades, de censura, de violência, de não conseguir se manifestar dentro das universidades, dentro das escolas, de ter que lutar para ter um grêmio, de ter que lutar por melhorias, né? Então, assim, o Colégio Pedro II, por exemplo, que tinha um diretor que apoiava a ditadura, né, que era chamado do Caveirinha, né, o Vandique Nóbrega, né, que não deixou a polícia entrar no Colégio Pedro II, mas apoiava Castelo Branco, ele fazia elogios e coisas elogiosas ao Castelo Branco e à ditadura, né, numa ideia de expurgar os comunistas do funcionalismo público, que depois, em 77, o governo militar cria uma lei para limitar a entrada
de pessoas ideologicamente nefastas. Então, eu acho que é um super filme, o filme da Isa. O Carlos Eugênio gostou muito do filme, gostou muito do olhar da Isa, porque é um olhar que nem vitimiza, mas conta o combate, o calor do combate. E o que o combate exigiu de um militante. Então, é um filme humano, não é um filme panfletário. É muito. Ela entendeu assim o que foi a LN, entendeu o perfil dos militantes, entendeu e mostrou todas as ações, né? Na época que eu assisti o primeiro corte, eu ainda me preocupei em perguntar para ela, mas Isa, você não está fazendo muitas ações uma atrás da outra? Não vai ficar um pouco chocante para quem assistir? E aí o Carlos falou assim, não, mas na verdade eu fui comandante militar da organização, fui treinado no Forte Copacabana e a gente declarou guerra à ditadura. Então, a gente tinha que fazer ações. E, assim, tipo, não estávamos ali brincando, a gente precisava enfrentar a ditadura, a violência da ditadura, a gente precisava ter recursos para financiar deslocamento de militante, pagar aparelho, que eram as casas onde pagar comida. Ele fala assim que ele lutou com toda a sua coragem, com todo o seu desprendimento, porque teve que abandonar a família, abandonar a escola, abandonar a namorada, abandonar os amigos, porque teve parte dos amigos dele que militaram também, outros não. E ele fala assim: o único pecado que eu não cometi durante a ditadura foi o da omissão, né? Então, ele fala: eu posso ser acusado de qualquer outra coisa, mas nunca da omissão. Então, eu disse não à ditadura. Então, a Isa foi muito feliz, ele ficou muito feliz com o filme. Ele estaria muito feliz se estivesse aqui, voltando à sua casa, a casa onde ele começou a fazer política, porque começou no Colégio Pedro II, com amigos, com o Alex de Paulo Xavier Pereira, que dividia carteira com ele, né? E a partir disso ele foi conhecer o Carlos Marighella e a partir disso ele foi militar. Ele teve na passeata dos 100 mil, né? Mas depois ele entrou numa clandestinidade mesmo, porque ele não podia ficar participando de movimentos de massa, como ele dizia, né? Mas, enfim, enfrentou a ditadura, viveu para contar essa bela história, porque a Isa falou interessante que ele contou os segredos da organização, mas Carlos Eugênio em nenhum momento se arrependeu, ele defendeu a luta, ele defendeu tudo que viveu, como eu digo sempre, ele defendeu e viveu as suas verdades, e ao contrário de muita gente, ele não foi preso, não foi morto, ele acompanhou a organização até o final. Então, ele tem uma visão de conjunto desde o jovem que entrou até quando ele chegou no exílio, ele tinha 23 anos. Era um menino, como diz a Belela, mas era um homem já vivido, já com muitas mortes, as que ele fala, as que eu vi, as que eu cometi e as que eu sofri, porque essa geração dele, quando ele volta, as pessoas mais próximas dessa luta, todos estavam mortos. Do Rio de Janeiro, que conviveu com ele assim, tem um Guarani, tem o Rômulo, tem o Valentim Ferreira, que não aparece. Ele fala do Valentim em palestras, falava do Valentim em palestras, mas ele não aparece como uma figura pública. E ele foi preso junto com a Cida Costa, que foi para o Rio de Janeiro, para sair para Cuba, e foi preso nesse momento. Então, assim, ele tem um perfil muito diferente de muitos militantes, porque primeiro ele teve uma relação de verdade, de decência com o que viveu, ele contou coisas incômodas dentro da organização, como a violência revolucionária, né? Ninguém estava ali também para brincar de jardim de infância, e ele foi um menino que amadureceu muito rapidamente e que envelheceu também. Mas ele jamais se arrependeu dessa luta. E como a gente vê na sessão da Comissão de Anistia, ele sempre fala, e isso impressionou muita gente da militância que assistiu o filme, se houver retrocesso, haverá luta. E ele, no leito de hospital, um pouquinho antes de morrer, de ser sedado e ficar inconsciente, ele disse, a vida valeu a pena porque a luta valeu a pena. Então, ele foi um revolucionário do início ao fim da vida. E isso é uma trajetória de coerência, de decência, de franqueza com tudo que viveu,
Então, a Isa trouxe esse personagem, como ela diz, e fez um filme muito humano. De todos os dilemas também que uma pessoa que está lutando para salvar vidas acaba tendo que cometer uma execução, quando humanamente isso é uma coisa incoerente e indefensável, né? Quando vocês viram que fala bastante sobre o caso, fala um pouco no final, né, Isa, mais para o final, sobre o caso Márcio Leite de Toledo. Então, acho que eu Sim, já é um passei dos grande... 5 minutos, né? Não sei se devo falar mais. Não, mas não é te cortando, não, é só avisando que você pode continuar se você quiser, se achar que tem mais alguma coisa importante para falar sobre a razão de ser do filme, e a gente tá aqui para ouvir. É muito bonito ouvir o discurso de vocês duas, assim, a paixão que a Isa tem pela arte, pelo trabalho dela e sobre falar da luta, e a paixão que você tem falando do Carlos Eugênio, falando de como ele era, né? E trazendo essa coisa mais humana, porque eu também acho que o filme da Isa traz muito isso. O filme da Isa, assim, ele não deixa cair nos grandes clichês do militante que é vitimado, que é morto e pronto, acabou a história dele. Ele teve uma vida fora disso, ele tinha família, ele teve uma esposa, ele foi viver na França, ele tinha outras coisas além disso, e ele era um indivíduo como um todo, e assim, tinha sentimento e não era uma coisa fria, que ele só executou, matou, e roubou e atuou e depois ele morreu, pronto, acabou. E essa é a história. É uma coisa muito mais complexa. Eu acho que a Isa consegue pegar a complexidade da coisa e consegue parar de fazer a gente fazer o que a gente sempre faz, que é aplicar um tipo de moralidade, um tipo de julgamento do nosso tempo no tempo que está acontecendo ali. Isso é muito anacrônico, né, da nossa parte. Mas eu realmente tive muita preocupação, quero agradecer pelas impressões, que são muito sensíveis. Eu tive a preocupação de não fazer um documentário frio sobre um tema tão relevante e tão pulsante. Eu digo, eu vou, em qualquer filme que eu faça, de ficção ou documentário, eu vou sempre filmar a emoção dos personagens, né? É pela emoção que vale a pena, né, criar uma trama e apresentar ao público. É através da emoção que se apresenta um ser humano e que se humaniza alguém que age de uma forma histórica, né? Que é um personagem histórico que estava, digamos, submerso em várias camadas de outras histórias. E o filme traz isso, né? Ele vem, né? Era um discípulo de Marighella, mas de uma importância imensa, e nós conseguimos resgatar, e ele também já vinha nesse esforço, publicou 2 ou 3 livros, e é um ótimo escritor. Ele sempre teve uma narrativa muito fluida, muito clara, uma memória muito forte, muito de uma capacidade de descrição narrativa muito boa. Isso também me impressionou como personagem. Quer dizer, a Maria Cláudia às vezes diz: Isa transforma as pessoas em personagens. Então, mas todos nós temos personagens dentro de nós. Então, o trabalho de um diretor, de um roteirista, eu sou diretora, roteirista e produtora, é reconhecer esse personagem dentro das pessoas, né? No caso do Carlos Eugênio, havia muito material para se trabalhar a emoção desse personagem. Ele tem muitas vivências e muitas vivências contundentes, né? E que daria ou para trabalhar com uma narrativa seca, e que eu não queria, ou com uma narrativa emolante, que era o que eu queria procurar, né? Que eu estava procurando fazer. E foi esse trabalho que muitas vezes levou anos até, alguns momentos, como o próprio, que foi o momento mais difícil, mais duro para ele, de relatar a execução do companheiro da Eliane, nós tivemos que gravar algumas vezes, né, em vários momentos da vida dele. Em cada momento ele estava sempre reagindo de uma maneira, sempre estava era um tema em que ele não queria tocar,
mas ele acabou falando de uma maneira muito verdadeira, muito despojada, no último depoimento que nós fizemos já em 2016, 2017, por aí. E foi esse depoimento que eu trabalhei dentro do filme. Então, foram vários momentos gravados com Carlos Eugênio, foram vários Carlos Eugênio que eu encontrei, vários Clementes que eu encontrei ao longo desses anos. Não era uma narrativa difícil de montar, mas nós dependíamos também da linha de financiamento, que estava sempre muito escassa. Então, isso ajudou também, porque, no final das contas, eu pude voltar várias vezes ao tema e encontrar outros Carlos Eugênio nessa narrativa. Se não tivesse havido tanta demora, talvez, se eu tivesse digamos, um tratamento um pouco mais superficial, um pouco mais corrido, né? O tempo da demora do financiamento do filme me obrigou também a revisar a história muitas vezes. Isso talvez seja um mérito que eu vejo agora, apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos, houve também algumas vantagens nessa demora. Alô? Muito boa fala. Sim, obrigada, Isa, por mostrar aí pra gente como é que foi feito, né, esse filme. É muito bonito ver o teu olhar com essa história. E queria ouvir da Giovana. Giovana, quais foram tuas impressões do filme? Quais tu acha eram as razões de ser desse filme? Quais que foram as tuas... o que tu pensou, assim, enquanto tu viu? Tipo, essa é a razão de ser esse filme. É a memória, é a verdade, sabe? Coisas assim. Oi, gente, boa noite para todo mundo aí que está participando. Não, assim, eu acho que eu fico até meio arrepiada de ouvir elas falando aqui, porque eu acho que esse filme é uma preciosidade que a gente tem para poder trabalhar, né? Desculpa, eu não sei se todo mundo se apresentou, mas eu acho que eu não me apresentei, né? Meu nome é Giovana, eu sou da coordenação estadual da União da Juventude e Rebelião e do diretório da Unidade Popular. Mas enfim, e eu acho que esse filme é uma preciosidade, assim, eu concordo muito com o que vocês falaram dessas impressões, né, de uma escolha de construção de um documentário que ele consegue trazer para a gente muito espaço para a gente poder curtir ele, né? Então, a gente vai ver e a nossa visão ela não vai muito condicionada, sabe? Como alguns filmes que a gente vê e experimenta, né? E acho que isso é uma das características principais que mais me marcou, né? Tipo, um misto de sentimentos vendo esse filme. Às vezes eu ficava, pelo amor de Deus, por que eles fizeram isso? Às vezes eu falava, caralho, não, muito bom, eu queria estar lá. E às vezes eu ficava, meu Deus, como assim? Como que erraram esse negócio? E aí eu acho que o filme traz essa possibilidade também, principalmente com a questão das animações, né? Dessa história. Acho que é uma obra que, apesar de ter muitas entrevistas, né, com várias pessoas diferentes, enfim, guerrilheiros de outras organizações, né, diferentes da do Clemente, e até pessoas meio arrependidas, né, é um filme que tem um olhar muito pro Clemente, né, eu acho que isso é o fundamental também, porque constrói uma narrativa que não é só mostrando a ditadura em abstrato, né, como a gente também já consegue ter experiências de outros filmes, outros documentários, mas mostra a vida do Clemente, uma perspectiva dele, e ele é muita coisa, né? Então, a vida dele foi muita coisa, né? Então, acho que é sobre isso, assim, né? Sobre um personagem que representa todo um tempo histórico a partir da perspectiva dos revolucionários, de quem estava lutando na época pela democracia. Eu acho que isso é muito incrível, assim, da possibilidade que o filme traz para a gente, né? E aí eu fiquei pensando o quanto que não foi importante essa produção. A Isa falou que foi logo em 2018, né, num dos melhores momentos que a gente já viveu aí na atualidade do nosso país, que foi a eleição do fascista do Bolsonaro, e quanto que não é importante a gente estar resgatando esses vários debates, né, na USP aqui agora, na FRJ, em vários locais, nesse momento onde Bolsonaro conseguiu que a justiça, inclusive, liberasse a comemoração do golpe, né? Eu acho que esses filmes, nessas produções, elas também são uma espécie de disputa que a gente tem de história, né? De disputa de narrativas sobre a história. E isso é fundamental, porque pode ser feito de um outro jeito, pode ser falado de um outro jeito. Eu acho que, apesar do documentário não ser frio, né? Mesmo
trazendo uma linha, né, que não é tendenciosa, né, que não tem 1 milhão de juízos de valores e tal, o que não se dá para esconder, eu acho que é a figura do Clemente, né, ter parecido tanto, faz isso, o ideológico que estava por trás de tudo aquilo, né? Então, pô, a gente vê ele falando de assassinato e não dá para julgar. Aí eu fico assim, não dá, entendeu? Fazer o quê? Porque não é porque tem um discurso de valor colocado ali, mas é porque tem um ideológico muito forte em tudo que ele fala, né? Em todas as coisas que são colocadas, que são mostradas. E no final das contas, a gente tem uma tarefa aí também, né? Eu acho que a arte, as produções artísticas, o cinema, o teatro, né? Assim como as entidades, os movimentos, têm essa tarefa agora, principalmente agora, de conseguir fazer essa disputa maior, de uma forma maior na sociedade, para a gente ganhar, né? É um absurdo a gente sentar e aceitar que se comemore o golpe, um golpe que destruiu a pouca e frágil democracia que a gente já tinha, que até hoje, né, reverbera essa questão e que a gente precisa aí combater essa disputa, né, essa narrativa política de que isso foi bom, que isso foi um marco importante na história do nosso país, porque na realidade não foi, né? Foi o marco de mais opressão aí desse sistema que a gente já vive, né? Oprimidos hoje dentro de uma democracia liberal, era muito mais a partir da ditadura, né? Então acho que a gente consegue trazer essa perspectiva do filme, achei incrível, incrível mesmo. Foi um prazer poder ver, assim, quero agradecer a Isa por esse presente aí que ela dá para a gente, e acho que a gente pode continuar aí o debate, mas eu também senti muito, né, essas palavras, né, essa tia perguntou, né, qual é a razão de ser, o que ele representa, e eu senti muito que a palavra de ordem, verdade, memória e justiça impera no filme, né, porque eu acho que traz um resgate das memórias do Clemente, nessa perspectiva de disputa da verdade, né, daquele momento, do que seria, qual é a verdade que ia ganhar, né, que o ganha até hoje na sociedade, e que no final, né, principalmente no final, ele fala de justiça, né, então ele fala, se hoje, não ele, né, mas enfim, se fala no documentário, se hoje a gente vive esse mesmo momento, nós vamos lutar, né. E aí, inclusive, é uma perspectiva para a gente aqui, né? Todo mundo começou lá com seus 14, 16 aninhos, indo pegar em arma e lutar pela democracia. E olha para a gente e vê que, né, nesse momento de fascismo, nós precisamos aí ter coragem, não estou falando, né, de assassinar alguém ou de pegar em armas, porque não vivemos nesse momento ainda, mas de ter coragem de cada vez mais dedicar nossa vida para a luta pela democracia, que a gente precisa garantir que continue existindo, né, e que se aprofunde, que seja universal e tudo isso, né? Mas acho que é isso. Gi, muito linda tua fala, assim, de reviver a luta hoje. Eu acho muito bonito naquele momento do filme que ele fala que ele tem que contar essa história, que ele tinha que contar essa história, porque as outras pessoas morreram e elas não podem contar essa história. Então é muito importante a gente manter a memória viva nesse momento que estão tentando comemorar essa coisa tão horrível que foi a ditadura militar. A gente não pode deixar isso acontecer, e eu acho que o filme da Isa é um impedimento também. Toda pessoa que vê esse filme não vai ser capaz de comemorar uma coisa dessa, né? Vendo a história do Clemente e vendo a história de tantos outros militantes que, infelizmente, morreram nessa ditadura. Aí eu queria começar aqui uma nova série de perguntas para vocês. Queria falar, assim, como vocês acham, eu sei que a gente até introduziu o assunto aqui sobre como esse filme se relaciona agora, mas o que vocês acham, assim, de lição mais importante que a gente pode tirar desse filme? Eu falei a minha, que é justamente a memória, mas a lição mais importante que vocês acham que a gente pode tirar desse filme para ser usada hoje? O que esse filme ensina para os militantes de hoje? O que esse filme ensina para todos os cidadãos do Brasil hoje? O que esse filme traz que a gente tem que aproveitar, que a gente não pode deixar passar? E aí, mesma ordem, vai a Isa, depois a Maria, depois a Gi, pode ser? Pode ser. Bom, eu acho que o filme resume um sentimento, que é um sentimento de rebeldia, de não conformismo com a realidade que se apresenta. Nós estamos vivendo outro momento histórico, mas que é uma espécie de feudalismo nos tempos
no tempo digital, um feudalismo pós-moderno, em que há 6 pessoas no Brasil que detêm o mesmo dinheiro que 104 milhões de brasileiros, né? São poucas pessoas detendo tanto poder financeiro contra uma população que vem sendo empobrecida rapidamente. E é um momento em que se precisa começar a questionar essa estrutura que é absolutamente injusta, de um país extremamente desigual. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Então, o que esse filme vem ensinar é que vem mostrar que somente com a força esse domínio consegue prevalecer, consegue se estabelecer, e que é preciso, nesse momento, começar a pensar, a questionar essa nova estrutura, que hoje é dominada pelo capital financeiro, começar a pensar como trabalhar uma estrutura social que não deixe à margem, que não deixe sem nenhuma garantia de vida a maior parte da população brasileira. Esse modelo está se estabelecendo no mundo também, mas é fato que a redução da classe dominante é um modelo extremamente concentrador. Essa classe dominante é cada vez menor e a maior parte da classe média que pensa que vai ser convidada a participar desse grupo está sendo, digamos assim, reduzida em suas posses, né? Está sendo relegada também a essa fatia da população desprivilegiada, digamos assim. Então, reconversar, repensar esses movimentos, combater, digamos, regimes autoritários, e principalmente esse pensamento individualista que domina hoje toda uma cultura. Depois dessa geração, o que eu vejo nessa geração é o seguinte: todos tinham ali uma cultura pela coletividade, pelos interesses da coletividade. E o que prevaleceu hoje foi realmente nessas novas gerações, foi um individualismo. Isso precisa ser repensado. Agora, pelo poder das armas, a gente tem aí não é, eu acho que não é, de fato, que o que predomina hoje é um tipo de colonização através da informação que chega a cada uma das pessoas de maneira segmentada. E, ao chegar nas pessoas, essa informação ela vem com conceitos, e cada um acaba cultivando a sua própria verdade e criando um tipo de movimento que é absolutamente voltado para o individualismo, para um tipo de consumismo, é um individualismo consumista, né? Dominar esses mecanismos para chegar com mensagens do tipo: todo mundo precisa comer, todo mundo precisa ter emprego, todo mundo precisa ter direitos trabalhistas, é preciso que se organizem novamente em sindicatos e tudo mais. Se esse tipo de publicidade for sendo colocado paulatinamente nas novas gerações, eu acho que muda a estrutura mental de toda a sociedade. É preciso trabalhar as narrativas de novo, né? E mostrar como funcionava a estrutura mental de um jovem dos anos 60 e por que ele trabalhava, que ele lutava pela coletividade, por que ele apostou na revolução. Acho que é um caminho para entender o passado e não repeti-lo, né? Como está sendo feito agora na nossa estrutura social, né? Oi, Isa. Agora vai Maria Cláudia. Pode ir, Maria. Então, olha, a gente precisa tomar essa luta como um farol, porque
as formas de luta, elas fazem parte de um contexto, né? Aquele contexto de Guerra Fria, de disputa ideológica e das teorias de desenvolvimento, né? De tirar os países periféricos da sua condição periférica, influenciou muito. A gente tem um contexto internacional muito forte, né? De lutas por libertação no mundo todo. No Vietnã, em Cuba, em Angola, na Argélia, enfim, em vários países da África, da Ásia, né, lutando pela sua independência. E a violência fazendo parte dessa luta de libertação, né? Então, pelas as lutas que eles chamam dos países terceiro-mundistas, né? As lutas por igualdade, né? Então, a gente ainda hoje, nos dias de hoje, a gente tem lutas para garantir direitos. E os anos 60 e 70, assim, foi uma luta que não envolveu só luta armada, né? Havia uma grande luta pela educação contra o Acordo McBride, né? Por ter escolas públicas e universidades públicas de qualidade, né? A luta que foi dos excedentes, por exemplo, é dar o direito às classes mais baixas e mais pobres de ter direito à educação, né? Se você for pensar a luta indígena, a luta do negro, a luta da mulher, a luta dos LGBTs se deram no período de ditadura. Do LGBT, que a gente fala QI+, foi a partir de 79, mas não que não tenha existido isso antes. É que a repressão acabou com essas lutas. E é um processo que a gente está vivendo hoje de apagamento dessas lutas. Então, teoria de gênero é alguma coisa a ser negado, ou ser criticado, ou ser banido. Os movimentos indígenas também, os negros. Então, assim, o que a ditadura fez? Ela estabeleceu padrões de conduta para homens, mulheres, classe pobre. Então, assim, teve uma perda geral. Por exemplo, acabaram-se as associações de bairro, acabou-se a luta contra a carestia, acabou o movimento de desfavelamento, que muitos militantes começaram a fazer militância e se organizar por isso. Havia um movimento que foi injustamente chamado de movimento de donas de casa, mas que ajudavam nas melhorias de bairro, a ter gerador, a ter luz, a ter asfalto, a ter escola, né? A mulher se libertava, porque até então a mulher só podia fazer o máximo que tinha, era famosa as normalistas na época, o máximo que você chegava era o magistério, depois não avançava. Então, eu acho que essa geração abriu grandes avenidas e estava lutando por direitos. E esses direitos são os direitos que a gente luta até hoje: direito à moradia, direito à educação, direito à liberdade, direito a ter um prato de comida em casa. Você vê a quantidade de gente que está vivendo nas ruas, né? Direito de expressar suas opiniões, direito a ser mulher, ou direito à própria sexualidade, ser mulher, ser homem, ser lésbica, ser gay. É uma maneira do Estado invadir a vida das pessoas, a vida privada, e impedir que as pessoas se manifestem publicamente. Então, a gente está vivendo um retrocesso muito grande. E a gente já viveu esse retrocesso durante a ditadura por 21 anos. Né? Então, assim, eu falo muito das mulheres porque eu acho que o governo atual está muito essa questão da mulher casta e bem comportada, que era um discurso da ditadura, né? Da mulher, tinha prêmios na época da dona de casa do ano, da mãe do ano. Então, assim, a mulher estava querendo discutir o casamento, a mulher estava querendo fazer outras coisas na vida dela, fazer carreira acadêmica. Não era, o casamento já não era o grande sonho da mulher. Ela queria estudar, ela queria viajar, porque o que acontece? A mulher ali tinha um papel muito pequeno, assim, a mulher teve que transgredir muito nessa época. Porque o que acontece? A mulher não podia sair desacompanhada. Quando ela tivesse alguma coisa, ela não podia pôr nada no nome dela, casa, carro, nada. Ela não podia registrar filho, era o homem que registrava. A mulher desquitada não era
era proibida de prestar concurso público. Então, você vê que todos os avanços nos costumes, nas mentalidades, foram destruídos pela ditadura. A ditadura tinha a ideia de que uma mulher casada tinha que casar virgem, tinha que viver para o marido e para os filhos. Para ela, era um absurdo a mulher militar, muito mais ainda se ela ocupasse o lugar do homem, que era na luta armada, por exemplo, em estruturas de violência. Então, assim, a mulher teve que romper com muita coisa nessa época, né? E, claro, a quantidade de mulheres estudando nas universidades aumentou desse período, né? As mulheres entrando nos cursos, algumas eram ciências sociais, filosofia, pedagogia, mas teve mulheres na física, teve mulheres na matemática, tiveram mulheres na química, e ciências consideradas duras, né? E que, assim, o acesso à mulher, para a mulher, era muito pequeno. Então, eu acho, assim, que a gente fala de memória, verdade e justiça, a gente tem muita memória, mas que essa memória está sendo obliterada. Verdade é o que o Carlos Eugênio conta, porque tem muitos depoimentos de militantes, mas Carlos Eugênio era totalmente franco com o que viveu. Ele foi um homem vivo, como outro dia um professor da USP falou, mas ele foi um homem morto, porque ele foi visto como uma pessoa fora, inclusive, da vida dos seus companheiros, né? Ele era visto como quase um facínora pela própria esquerda. E o Carlos Eugênio sempre falou, a direita me perseguiu, torturou minha mãe, prendeu minha mãe, torturou minha irmã, prendeu minha irmã, mas a esquerda também. Ele foi muito defenestrado. Então, quando eu fiz pesquisa sobre o Carlos Eugênio no mestrado, foi assim que eu o conheci e fiz entrevista com ele. E o meu orientador na época disse: você vai falar do Carlos Eugênio? Você tome cuidado, porque ele é considerado um porra louca assassino. Eu falei: ah, é? Então, o mesmo interesse que a Isa teve, do que ela chama de personagem, eu também tive, para compreender as situações históricas, porque se você tira o contexto daquela época, você não tem nada. Além de ser injusto, é amoral e é anacrônico, como a Sofia falou. Você usar o que você conhece hoje para você julgar o passado é desonesto. Você tem que entender e compreender quem eram aquelas pessoas, o que elas estavam fazendo e o que foi a ditadura. Um endurecimento da ditadura ia acontecer de qualquer maneira, porque muita gente fala que foi depois do sequestro do embaixador americano. Pode até ser, porque a repressão aumentou, mas o endurecimento da ditadura já acontecia antes. O AI-5 já estava produzido para ser declarado no final de 68, há mais de meio ano antes. Então, além do que, a ditadura contou com o apoio dos empresários, com o apoio da sociedade civil, porque nem todo mundo disse o não, né? Aqueles que se calaram também foram cúmplices dela. Então, assim, com esquemas, com o imperialismo americano, que tinha interesse aqui, que trazia suas multinacionais para o Brasil, né? A gente vê a história do Boysen, mas não foi só o Boysen. Muitos empresários iam nas reuniões da Fiesp para fazer a caixinha, né? E os Estados Unidos, o Departamento de Estado americano e a CIA, eles sabiam exatamente o que acontecia no Brasil. Eu estou pesquisando os arquivos da CIA e se descobre, por exemplo, que a CIA tinha informações sobre o cerco Lamarca, que ela sabia de assassinato de militantes antes de serem divulgados no Brasil. Então, havia a comunidade de informações se comunicava. E você tem que ver, assim, por exemplo, no Brasil, teve a declaração da pena de morte. A pena de morte no Brasil, a pena de morte era pedida se houvesse uma ação e houvesse uma morte de um guarda. Por exemplo, o Carlos Eugênio tinha uma condenação de 123 anos de prisão. Mas, claro que não era, eles não iam prendê-lo, eles iriam matá-lo, né? Então, assim, essa questão a pena de morte foi convertida em prisão perpétua, que era de 30 anos, né? E foi pedido para mulheres também, né? Então, você vê, o Brasil também teve na lei a pena de morte.
E também teve uma coisa que até hoje os pesquisadores não sabem direito, que eram os decretos secretos. Você era preso, mas você não sabia por quê. Em qual artigo está? Onde eu infringi a lei? Que era a lei da ditadura, que era uma lei ilegal. Então, eu já passei de 5 minutos. Eu acho que é interessante a gente chamar para o debate, para as perguntas, porque aí a gente pode abranger mais as questões. Mas é isso. Sobre os bastidores do filme também, vocês perguntaram, depois a gente fala. Deixa ela continuar. Não, mas ninguém está me censurando, não. É porque eu não posso Falou dominar super bem, Maria Cláudia. Não posso É dominar a importante esse conversa. resgate. Sim. Não estou censurando ninguém, gente. Estou avisando tempo. Não é fácil ser moderadora. É difícil. Vai, Giovana, sua vez. Eu me distraí tanto com a fala delas que eu até esqueci a pergunta. Vou começar a falar sobre o que elas falaram. Você também pode falar, interagir com as falas que elas fizeram, mas a pergunta é sobre as maiores lições que a gente pode ter dessa história e desse filme. Verdade. Cara, assim, sinceramente, eu acho que a principal coisa que a gente leva desse filme é da capacidade da juventude. Tipo assim, eu acho que para a juventude, sobretudo, esse filme ele é uma aula, assim, né, de que é possível a gente fazer, né? E eu digo isso porque acho que a gente tem hoje, né, há muito tempo já, um sentimento, né, de que a juventude ela não quer muita coisa com a vida, né, não tem condição de fazer muita coisa, que, né, não pensa sozinha, não quer fazer nada, só balbúrdia, nananã. E eu acho que quando a gente olha para um filme que fala da vida, né, de um cara que começou a militar com os 16, tipo assim, que, né, com 23 já tinha vivido tanta experiência de luta, né, e no fogo ali da ditadura militar, né, então no momento de acirramento da luta de classe, enfim, das contradições da sociedade, que eram muito, muito grandes que a gente, que tem 20, 18, 16 talvez, não nem imagina passar. A gente está falando que toda a juventude dessa pessoa foi doada para a luta, para a gente hoje poder estar fazendo esse debate, né? Para vocês terem lá o Grêmio de vocês, com o nome que vocês quiserem, fazendo o que vocês quiserem, né? Para eu estar na universidade e estar no meu DCE, por exemplo, né? Então, acho que essa é a principal coisa que a gente tira do filme, né? É a nossa capacidade, a capacidade da juventude de estar na linha de frente da resolução dos problemas, das contradições, enfim, das opressões que se vive, né? Eu acho que a Isa falou um pouco disso, né? A Maria trouxe bastante isso na fala, né? Da ditadura em si, como que era uma violação absurda, né? De todo qualquer direito, de toda qualquer pessoa. E acho que a JR, né, que é a juventude que eu construo, a gente tem o Che como patrono, né? E tem uma frase que a gente sempre usa dele, que é que aonde a opressão chegar a níveis insustentáveis, deve-se erguer a bandeira da rebelião. E acho que esse filme, quando a gente acaba, ele dá vontade de pegar a bandeira da rebelião e erguer por aí, assim, né? Porque eu acho que é um pouco disso, né? De que essa necessidade da rebeldia, essa necessidade de chegar, inclusive, a níveis que, né? Que uma cabeça em outro tempo não consegue nem entender de fato, né? É super importante e que coloca isso para a gente, assim, né? Para quem está vendo também com essa perspectiva de aprender com aquele ideológico, com aquelas figuras, né? Com aquela perspectiva histórica. Eu acho que também traz uma necessidade da gente compreender as diferenças, né? Então a Maria falou disso, né? Pô, a ditadura não foi só ali meia dúzia de militares, aquilo é sobre a sociedade civil, é sobre empresários, é sobre o imperialismo, é sobre o fascismo. Então a gente defende também que foi esse tipo de regime que a gente viveu nesse momento, né? E que é o de pior que a gente já viveu no nosso país, assim, que a gente precisa brigar muito para não repetir, para que não aconteça de novo nada parecido com isso, assim, né? E tá também na mão dessas pessoas, sobretudo, na minha opinião, da juventude, esse papel, né, de ter esse caráter aí de rebeldia, enfim, que eu acho que
que aqueles companheiros tiveram naquela época. Então, acho que acaba que o filme traz um pouco disso, assim, né? De um chamado, de um ensinamento, assim, né? Da disposição, né? Tipo, que disposição a gente tem? Porque fala também da disposição da repressão e reprimir, né? E fala da disposição dos revolucionários em bater de frente e acabar com o sistema. Eu acho legal porque várias vezes do filme ele fala isso, né? Quando a gente vai pegar um carro, a gente não chega, pega o carro que nem bandido e tá, vai embora. A gente chega lá, fala com o cara, então, vamos precisar usar esse carro aqui, porque a gente está lutando contra a ditadura. Depois, qualquer coisa, eu te devolvo, né? Então, e várias vezes ele fala disso, né? Das ações, a gente está lutando contra a ditadura, a gente está lutando contra a ditadura. Então, tem uma marca ideológica muito forte, assim, né? De uma disposição de luta que se tem, que a gente precisa, né, aprender com ela e transparecer para o momento que a gente vive hoje, assim, né? Para conseguir entender o que se passou e conseguir também beber disso para erguer nessa bandeira aí que também não está fácil na nossa vida, né, na conjuntura de hoje. Nada perto, mas não tá. Então, acho que eu senti muito isso com o filme. Acho que foi uma das perspectivas aí de ensinamento. Muito bem. Bonito. Muito bonito. Gente, eu vou fazer o seguinte agora. Acho que a gente levantou aqui muitas questões. Acho que o pessoal gostou bastante da fala. O Guilherme reclamou, né? Que eu tive que interromper a Maria. Então, acho que está na hora, é chegada a hora de abrirmos o debate para as pessoas que queiram participar. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma impressão, alguma opinião, elogios para a direção impecável da Isa, ou qualquer coisa desse tipo, é só vocês abrirem o microfone e falarem com a gente, ou se vocês não puderem abrir o microfone, vocês podem escrever no chat e eu vou ler aqui para o pessoal, para a gente poder responder e falar sobre as questões que vocês quiserem debater, né? Podem se inscrever no chat, assim, antes de falar, colocar ali no chat seu nome ou falar me inscrevo, que eu abro a fala para vocês. E eu vou dar, assim, 3 minutinhos para vocês falarem, talvez 4, depende aí do quanto vocês tiverem para falar. A maioria das perguntas não dura tanto, não. Guilherme se inscreveu. Obrigada, Guilherme, que eu estava enrolando aqui até alguém se inscrever. Vai lá, Gui. Dá para me ouvir? Dá. Então tá. O filme, como eu percebi, ele teve muita participação de mulheres. Da ALN do MR8. O que eu queria saber é que, se dentro do MR8 e da ALN, essas mulheres tinham cargos grandes dentro da organização, estavam à frente das guerrilhas, tinham grandes posições lá dentro. Bom, a ALN, no caso, contava com cerca de 15 mil militantes no Brasil inteiro. Era uma organização muito grande. Claro que nem todo mundo estava em grupos de fogo. Grupos de fogo eram aqueles grupos armados que praticavam as ações, que eram expropriações de bancos, sequestros, etc. Esse tipo de ação que suportava, muitas vezes, dos militantes no Brasil ou no exterior, era usado esses recursos eram usados para alugar aparelhos eram como se denominavam os esconderijos, que eram apartamentos, casas, etc. E o dia a dia da organização, né? Então, e dentro dessa estrutura, a ALN tinha um tipo de liderança, havia os cabeças, mas as decisões eram tomadas linearmente. Havia mulheres, sim, nós temos na estrutura no próprio documentário o depoimento da Vilmar Lopes, que era uma das chefes de grupos de fogo, uma ex-mulher do Carlos Eugênio Paes também, que foi barbaramente assassinada, também era uma militante, ela participava dessas organizações, do planejamento das ações, sim. Nessa altura, havia uma linearidade na tomada de decisões, essa era a forma de agir da ENE. Maria Cláudia quer me ajudar nessa resposta mais técnica? Posso? Falar das mulheres da ALN foi meu doutorado.
Eu vou falar da LN, mas assim, esse processo de liberação feminina já aconteceu em outros grupos armados, mas cada grupo armado, cada partido, a questão da mulher foi tratada de uma forma diferente, né? Teve muita mulher em grupo de fogo, inclusive que atirava melhor que o homem, era mais disciplinada do que o homem. Acontece que a mulher, a relação dela com a arma é mais recente do que o homem. E a gente mostra, eu quis mostrar com o trabalho, que a naturalização da violência não é masculina ou feminina, ela depende do contexto. E a Isa citou aí a Ana Maria Nassimovic, né, que foi assassinada em junho de 72, com o Marcos Nato da Fonseca, que dá nome ao Grêmio de vocês, né? Mas houve várias mulheres ocupando cargos assim. A Eliane era horizontal, né? Era assim. Chegava a comandante da regional da Eliane, porque a Eliane não teve só Rio São Paulo, teve Paraná, teve Ceará, teve Pernambuco, teve Goiás, teve Pará, teve Brasília. Então, ela teve núcleos em vários estados brasileiros. Claro que o grosso da Eliane foi Rio São Paulo. Como a Isa falou, a gente não tem uma estimativa em número muito correta, porque era uma luta clandestina. Então, se imagina que tenha 15 mil em todo o Brasil, considerando esquemas de massa, apoio. Teve alguns operários, mas menos. E não teve tantos militares como outros grupos, como a VPR, por exemplo, e um pouco da VAR, que a VAR também teve. Por exemplo, a Clara Scharf, nem todas as mulheres... o que acontecia? Quem queria entrar na LN, entrava. Não era dito claramente, venham entrar na LN, entendeu? Era um processo. A pessoa ia se conscientizando, ia lendo os documentos da organização. Por exemplo, tinha militantes que se responsabilizavam dentro da organização em mandar o mini manual do guerrilheiro por correio. A pessoa ia lendo, ia em algumas reuniões, claro que não eram as mesmas reuniões do Partido Comunista, porque a Eliane tinha saído do Partido Comunista aqui em Marighella, não queria, achava que o partido não ia fazer nada, não resistiu ao golpe, havia uma burocracia, havia uma hierarquia constante, então as pessoas, ele dizia, a ação faz a vanguarda, então assim, isso casou com o processo de liberação da juventude daquela época, da luta contra a ditadura e querer fazer algumas coisas. Por exemplo, a Clara Scharf, que foi a primeira mulher do Marighella, ela não fez ação armada. Ela tinha uma rede de apoios de casas que ela podia, de aparelhos. Então, ela foi assim, ela era a mulher do maior dirigente da organização, né? E fazia esquema de apoio, de encontros, de passar recados. A Zilda Xavier Pereira, que foi a segunda mulher do Marighella, e não se fala muito, ela que fazia todo o esquema de campo da organização e ela que tinha a maior força para negociar com os cubanos. Ela e a Maria Lourdes Regumelo, que foi colega da filosofia do Caetano Veloso. Caetano Veloso, há pouco tempo atrás, fez uma homenagem bonita para que ela chamava Mariazinha. Então, essas pessoas, essas mulheres, elas eram as cabeças pensantes também da organização. A Gastone Lúcia Beltrão, por exemplo, foi da área de inteligência. Então, por exemplo, a Zilda Xavier foi negociar com os cubanos, porque Cuba lida com a mulher é um país, assim, hoje não sei como está, mas assim, na época das grandes revoluções, a questão da mulher, os cubanos são muito machistas. Então, por exemplo, um homem nunca poderia ser visto dando de mamar para uma criança, que aquilo ali era uma coisa horrorosa. Então, assim, quando a LN fez um acordo com Cuba para fazer treinamento militar lá, Cuba não queria, principalmente na área, porque fazia guerrilha urbana e guerrilha rural, Cuba não queria treinar as mulheres. E foi a Zilda Xavier Pereira que foi para a ilha para levar o comunicado do Marighella. Então, o Marighella tinha uma cabeça feminina. Ele achava que a mulher, chefe de família, ela era central como papel na família, ela era chefe, e se ela militasse, ela levava a família junto. Ele tinha essa noção muito clara que a mulher era importante na militância. E aí a Zilda foi para Cuba para dizer aos cubanos o recado Marighella: se as mulheres não treinarem, não vai treinar ninguém. Ou seja, o Marighella bancou essas mulheres, ele era cercado de mulheres que dirigiam, que tem muita mulher que dirigia na LN, e os homens tinham muitos, o próprio Marighella não dirigia. Tinha vários esquemas de mulheres, por exemplo, tem uma
Eu sempre falo dessa militante, porque ela foi injustamente considerada médica da repressão, e depois saiu um desmentido no Semanário Opinião, mas que, bem assim, pequenininho, ela era psiquiatra chamada Regina Elza Solitrenic. Foi ela quem tirou a mãe do Carlos Eugênio, a irmã do Carlos Eugênio do Brasil. Ela era ligada a um esquema de salvamento internacional que era ligado ao Che Guevara. Houve uma reunião em Cuba, quando o Che Guevara era vivo, para dar esse suporte, que era a saída de militantes pela Guiana Inglesa e pelo sul do Brasil e pela Argentina. Então, essa psiquiatra, ela trabalhava numa clínica de repouso em Santo André, ela internava militantes perseguidos como doentes mentais para poder tirar as pessoas do país. Então, assim, essa interlocução internacional da revolução foi muito grande, não se fala muito. Se fala da derrota da luta armada, quando a gente considera que quase todos os países da América Latina estavam sob a bota dos generais, e era um movimento de libertação mesmo, de acabar com essas ditaduras. Houve colaboração das esquerdas, dos variados grupos armados da América Latina. Por exemplo, a guerrilha do Che acabou, ele foi morto na Bolívia, mas muitos dos militantes, e um deles, inclusive, viveu no Brasil, fez ações no Brasil, assim, tinha esse esquema de salvamento, de ajudar a entrar e sair, justamente para ir fazer treinamento em Cuba. Então, olha, a Ilma Noronha, por exemplo, ela fazia altos levantamentos. Quando teve aquela junta de militares da Marinha Exército Aeronáutica, ela que fazia o levantamento para fazer a captura dessas personalidades para trocar por presos políticos, né? A Ana Maria Nassimovic era assim, ela desenhava para os jornais da LN e usava a metralhadora. Então, a metralhadora era uma coisa pesada, mas ela conseguia, ela tinha boa mira, era uma militante disposta a tudo, né? A Guiomar Silva Lopes, a Tânia Fayal, a Eliana Potiguara, a Maria Augusta Tomás. A Maria Augusta Tomás foi para a Argentina, sequestrou um avião. A Jessi Jane, que foi professora da UFRJ, sequestrou um avião. Então, assim, essas mulheres foram capazes de tudo. E, assim, eu fiz uma relação de mulheres da LN em torno de um número de 260. E por que eu perguntava, mas por que estimulava muito a militância feminina? E depois porque a Eliane era horizontal e casava com essa liberdade de ação que a gente podia ter. Se você podia passar um panfleto, se você podia ajudar alguém para ir no aeroporto, ou sair do país, se você podia ajudar a disfarces, se você podia fazer levantamento, se você podia fazer documento falso, por exemplo, uma luta, eu fico pensando assim, bom, eles falsificavam documento, falsificavam passaporte, hoje em dia teria que ser nas mãos de um hacker para fazer isso, né? Tudo mudou, o contexto é outro, a luta tem que ser diferente. Então, assim, então a gente tem muitas mulheres que não são reconhecidas porque a história conta e a repressão contou a mulher como um papel muito de coadjuvante. Ah, foi militar porque seguiu o marido. Ah, foi militar porque foi integrada por um homem. Como se a decisão de militar não fosse uma questão autônoma da mulher. E muitas tiveram que romper com a família, porque a família é do sistema repressivo. A Ana Corbusier, por exemplo, que fez ações em São Paulo, a mãe dela era ela é secretária do general Golbery de Couto e Silva, que é um dos caras mais implicados no Sistema Nacional de Informação. A Moema Santiago, que foi na Constituinte a deputada federal mais votada no Brasil durante a democratização, ela era sobrinha do Virgílio Távora e primo do Flávio Marcílio. O Flávio Marcílio era deputado federal nessa época, durante toda a ditadura ele foi deputado, e ele trazia coronel salazarista para o Brasil, isso está nos jornais, em São Paulo, Rio e Ceará, que ele era do Ceará, para dar aula de contra-guerrilha. Então, assim, a gente tem vários exemplos. A Yara Gouveia, por exemplo, o pai dela tinha relações muito próximas com os cadetes de Campinas. A Diva Bournier era sobrinha do João Paulo Bournier, o brigadeiro João Paulo Bournier, que queria explodir o gasômetro no Rio. Então, essas mulheres tiveram que
romper com suas famílias, que eram do sistema repressivo. Então, elas eram perseguidas primeiro pela família, né? Então, assim, tipo, estavam mais escoladas, porque era fugir da família, fugir da repressão, fugir do Estado repressivo, né? E então, assim, essa luta foi uma luta sem volta. Quando você vai ver, assim, documentação das organizações, e tem uma parte que eu pesquisei bastante, são as cartas entre militantes, cartas de amor até. E aí o homem se queixava, puxa, agora você só quer saber de militância, nem liga mais para mim. Então, assim, para você ver que as mulheres estavam a fim de fazer tudo isso, né? Elas estavam se colocando como sujeitos, não como sujeitadas, não como a mulher que vai ficar costurando a vida inteira, vai cuidar de filho. A escolha era sua, você ia descobrindo seus talentos. E a Eliane foi usando os talentos de algumas para algumas coisas. E como a visibilidade de gênero, porque assim, que as pessoas têm um exemplo bastante engraçado, a Ana Burstyn que conta. Ela foi fazer uma ação armada num banco. Aí ela chegou e gritou: todo mundo de costas para a parede. Ou seja, ela devia falar todo mundo de frente para a parede. Só que o que acontece? O carinha do banco começou a rir. Não acreditou que aquela moça com cara de jovem pudesse fazer um assalto. E aí, o que aconteceu? O Carlos Júnior falou assim, não, é para acreditar na moça. Entendeu? Então, assim, a sociedade não entendia, ou elas tinham um estigma na sociedade por estarem fazendo luta armada. Então, você vê que a sociedade... Tanto é que teve a história da loira dos assaltos, que era desqualificação. Tudo bem, usavam peruca, poucas foram as verdadeiras loiras, isso não importava, mas a imprensa divulgava a pior coisa. Ou a mulher era vítima do terror, era colocada como vítima, levada pelo namorado, não sabia do que o namorado estava fazendo, ou elas eram vistas como putas mesmo, e assim elas eram tratadas. Eram tratadas assim na repressão, eram tratadas assim dentro da UBAN, do DOI-CODE. A violência, a tortura, ela começa pela desqualificação da militância feminina e o último passo é a tortura, é o estupro, é o xingamento, é a chacota, é tirar a roupa na frente de um monte de homem, de um monte de gente do exército. Então, assim, colocar jacaré, é colocar a mulher na geladeira, é prender mulher com filho. Então, assim, e as mulheres não são... Eu nunca vi um depoimento de mulheres arrependidas dessa luta, porque essa luta, eu acho que custou muito mais a elas do que aos homens, né? Muito mais a elas. E elas usavam essa invisibilidade de gênero que tinha na época, porque ninguém acreditava que uma mulher pudesse ser um assaltante de banco, para justamente fazer coisas nas fímbrias do sistema, para agir nessa invisibilidade, para usar a carinha de anjo para entrar no banco e fazer levantamento. Né? Perguntaram aqui para você no chat se você tem algum livro para indicar sobre as guerrilheiras. Acho que tu podia introduzir isso aí. Eu não quero fazer autopropaganda, mas eu escrevi um livro que foi publicado em 2018 pela editora Alameda, chamada Mulheres na Luta Armada, Protagonismo Feminino na Ação Libertadora Nacional. É um livro de 700 páginas. Não sei se tem mais em papel no site da editora, não sei se acha na estante virtual, mas está em e-book, pelo Kindle e pelo aquele outro, que eu me esqueci o outro nome do site. Então, assim, que eu conto as histórias de muitas mulheres. Eu entrevistei 50 mulheres da Eliane. E essas mulheres não aparecem muito nos documentos da repressão, porque a repressão coloca elas como coadjuvantes. E quando você vai ver a atuação dos advogados, os advogados também usavam esse disfarce de falar que a mulher era de boa família, de família prestigiosa, que era educada à moda antiga, e justamente para poder liberar as mulheres que estavam presas, né? Por exemplo, aquele filme, sem querer fazer a propaganda da Susana Lira, né? Que a gente está falando do Codinome Clemente, que chama A Torre das Donzelas, é uma grande brincadeira, porque de donzela só tinha uma que eu conheço que eu entrevistei, que era essa sobrinha do João Paulo Burnier. A Diva Burnier foi presa acusada de ser amante de um colega de trabalho. Ela ajudou aguardando coisas assim das expropriações na casa dela, principalmente relógios e joias.
E o que acontece? Para ela conseguir a liberdade condicional, ela teve que fazer um exame de virgindade para poder ser liberada. Então, você vê como o Estado legislava sobre a sexualidade também, né? E as mulheres que eram presas eram colocadas na cela junto com as prostitutas, junto com as criminosas que eles chamavam de crime comum. Então, assim, essa questão do gênero era uma coisa muito importante. E eu acho que até hoje, mesmo, por exemplo, a Comissão Nacional da Verdade, eu dei uma ajuda muito episódica, porque eles queriam procurar mulheres que pudessem falar sobre violência de gênero nas clínicas dos testemunhos, que é o projeto lá da Comissão da Anistia. Só que aí a Comissão Nacional da Verdade não estipulou o que era violência de gênero. Primeiro eles falavam que era estupro, aí eu tinha a ingrata tarefa de ligar para as mulheres para perguntar que tipo de violência elas sofreram, que é uma coisa bem delicada. As mulheres não falam assim muito sobre isso, nem os homens, porque os homens também sofreram violência sexual. E aí eles resolveram falar assim, bom, mas a violência de gênero é muito maior do que o estupro. Ela é o xingamento, ela é a exposição, ela é a chacota, ela é o tapa, ela é o choque na vagina, ela é tudo. Porque, assim, houve estupro com objetos, houve. A Zilda Xavier Pereira deixa um depoimento terrível da tortura dela, que eles torturaram ela e colocavam uma palmatória na vagina dela. E ela já era uma senhora. Então, era uma ditadura que achava que era baseada em estereótipos. Por exemplo, a Nair Benedito, ela era casada e ela era mãe de 3 filhos. E ela foi presa com o filho, com a babá, e foi levada para tortura. E eles torturavam ela porque ela era simplesmente magra. E eles falavam assim, mas ela é magra? Bom, 3 filhos, como ela pode ser magra? Só pode ser treinamento em Cuba. E batiam nela e diziam assim que ela era uma mãe relapsa, porque os filhos dela não precisavam ela não precisava ficar em cima dos filhos para eles fazerem as tarefas de escola. Os filhos amarravam sapatos sozinhos. Então, para a ditadura, isso era como ela representava como ela não era mãe, uma mãe dedicada, né? E eles falavam: o que uma mulher mãe de 3 filhos está fazendo na universidade? Porque ela foi fazer ECA, ela foi fazer comunicação, hoje é uma grande fotógrafa. Então, assim, era baseada em vários preconceitos, assim, para eles eram todos amantes, amáveis, nunca trataram a mulher como a companheira, como esposa, não tiveram essa decência, nada, não tiveram decência nenhuma. Então, assim, você vê como, por exemplo, tem um exemplo a Nair mesmo diz, ela tinha um amigo negro que ia para a USP com ela e que dava carona para ela, porque ele tinha carro e ela não. E aí, o que acontece? Quando ela foi presa, levaram ele preso e perguntavam se era chofer dela. Ou seja, o olhar da ditadura era preconceituoso em relação a alguém, em relação ao negro, em relação à mulher, em relação ao índio. Né? Na guerrilha do Araguaia de Guaraná Palme, eles davam R$1.000 para as pessoas que moravam no Araguaia, que eram pessoas de lá, os camponeses, para denunciar os militantes. Então, tem todo um jogo da ditadura de contra, né? Você vê, a ditadura escondeu a epidemia de meningite. Então, assim, ela tinha um aparato muito grande. Então, quando o Carlos Eugênio diz assim, eu só não pequei por omissão, é uma das grandes verdades dele, porque a luta seria injusta e seria difícil mesmo, porque a ditadura tinha tudo, tinha arma, tinha exército, marinha, tinha aeronáutica, tinha sistema nacional de informação. E quando Carlos Eugênio queria falar isso, que foi muito... Quando a história sai do livro e vai para a sua vida, porque foi essa sensação que eu tive sempre, eu pesquisei, conheci Carlos Eugênio pesquisando. Quando ele infartou e o Carlos Eugênio foi anistiado, então ele usava o plano de saúde dele do Exército. Então ele infartou em 2015, e fui tratar no HCE, o Hospital Central do Exército. E a gente dividiu o quarto com a secretária do Muricy, do Coronel Muricy, que simplesmente o Coronel Muricy era o que criou o Sistema Nacional de Informação.
E eu ia para o refeitório com a mulher dele e ela fazia rasgados elogios à ditadura, ao coronel Muricy, na época ele era coronel, depois virou general. Lá, eu dou aula de italiano, eu inventava uma história, porque como que eu ia falar alguma coisa para ela? Então, você vê, e Carlos Eugênio muito preocupado, a família dele preocupada, porque falou, puxa, entrou no exército, e agora? Eles vão apagar ele dentro do CTI, na unidade coronariana, ou vão dar um sossega no quarto? Então, é uma coisa muito assombrosa, e ali dentro trataram bem dele, sou grata ao Exército, a lei da anistia valeu até aquele momento, ainda está valendo, embora tenha tido vários retrocessos nesse governo, né? A comissão da anistia foi esvaziada, tem gente da aeronáutica e da marinha que as anistias estão sendo revistas. Então, assim, a gente fala de memória, a gente fala de verdade, mas a gente nunca consegue falar de justiça no Brasil. A gente não consegue resolver as violências, a violência da Guerra do Paraguai, a violência de todas as revoluções que existiram nesse país, a gente não fala abertamente. A gente tem um lugar de fala. Hoje a gente tem menos nesse governo, ou quase nenhum. Mas o que acontece? A gente não tem um lugar da escuta. Porque não foi feito um trabalho realmente consistente de conscientização desse passado. Então, isso falta fazer. Memória, verdade e justiça. Estão tentando fazer um movimento agora no STF para rever essa lei de anistia, inclusive. Não sei se vai ser bom ou não. Não sei. Sinceramente, não sei, porque no Brasil as coisas evoluem e retroagem, evoluem e retroagem. E quem passa bestializado, como diz José Murilo de Carvalho, é sempre o povo. E já passei do meu tempo. A gente ficaria 3 horas aqui tranquilamente ouvindo você falar. Zero problemas. Eu tô assim, eu esperei muito tempo pra falar, né, porque tava muito bom mesmo. Anotaram aí, né, gente, o livro da Maria pra todo mundo ler, que deve ser outra bomba. Anotadíssimo. Já vou pedir de aniversário, que tá chegando. Agora, gente, alguém quer falar alguma coisa? Algum estudante quer fazer alguma consideração? Que senão a gente já encerra. Eu queria fazer uma consideração. Então, acho que é bem difícil de falar depois de tudo isso. Tipo, são muitos heroínas e heróis que estão na nossa história e realmente é uma lista muito grande de pessoas que fizeram um caminho da nossa democracia hoje. Mas acho que o panorama que a gente tem também, quando a gente vê o documentário, que é uma obra muito prima desses detalhes mais humanizados possíveis, né? Porque a ditadura ela fez de tudo para colocar os lutadores da pátria como subversivos, pessoas que eram contra a democracia, contra a ordem social e tudo isso. E, na verdade, a gente tem uma perspectiva muito mais sensível no documentário. Então, acho que é um material muito de carinho e de compaixão mesmo, e pensar que essas pessoas, elas lutaram pela gente no futuro, e se hoje a gente tem uma mínima de democracia, é porque alguém estava lá atrás fazendo esse caminho pela gente. E aí o movimento estudantil, acho que nesse meio todo, o que seria do movimento estudantil o que seria da sociedade, o que seria da luta que a conjuntura ela chama, sem o movimento estudantil, sem o secundarista, sem o movimento universitário para se colocar ali na linha de frente. Acho que o documentário ele traz isso muito bem. Então, se a gente tem hoje um mandato maneiro para fazer no Grêmio, se a gente tem hoje debates que falem sobre opressão de gênero, sobre a diferença salarial de mulheres e homens, tudo isso é porque a gente construiu um grande debate e uma luta armada no passado. Então, essas grandes heroínas, esses grandes heróis que fizeram esse caminho, e ainda muitas democracias, né, ou muitas nações ainda que passam por um processo de ditadura e têm todos esses direitos negados. Então, a gente tem a perspectiva de que ainda há muito do que construir, mas, claro, essa história linda e muito sensível de uma organização que foi dita ali na melhor, da forma mais concreta possível, linha de frente no combate à opressão e desse
desse momento obscuro da nossa democracia que matou tantos guerreiros e tantas guerreiras. E aí hoje, acho que a gente tem essa emulação de, tipo assim, a gente passou por isso tudo e estamos aqui, depois disso tudo, ter esse governo que também volta a ter várias tradições e rememorar torturadores que fizeram muitas torturas durante a ditadura militar, e a gente pouco estuda sobre esse período da ditadura militar e vai estudar cada vez menos dependendo deles. Então, o que a gente reflete no Enem também, um exame nacional de ensino médio que pouco fala sobre a ditadura militar, pouco fala sobre os direitos dos LGBTs, tudo isso é um reflexo educacional. Então, a gente tem a juventude hoje, que é a força potência que vai fazer e vai ser linha de frente em todas em todos os momentos de acirramento, e mais ainda agora, porque a gente tem esse governo aí que se coloca claramente contra a educação e a favor de tudo que a ditadura pregava naquela época, há mais de 40 anos atrás. Então, há muito do que fazer ainda. O Clemente, ele realmente está aí nos nossos corações, ele realmente formou grandes pessoas que continuam formando outras, e que a gente continue pegando os exemplos desses guerreiros para a gente ter mais força e mais vontade de lutar por uma democracia que, de fato, naquela época estava longe de ser, e hoje a gente ainda tem uma democracia muito ameaçada e muito fragilizada, mesmo depois de tantos anos de uma Constituição feita e colocada aí, né? Acho que o debate ele foi muito bom, assim, gente. Realmente eu ficaria aqui horas e horas e horas escutando vocês falarem. Esse estudo rico que a gente tem dos relatos, das declarações, de tudo que a gente não escuta, assim, é muito difícil a gente saber dessas coisas. Fulano de tal tinha quantos anos, onde que morava, teve tantos e tantos romances, tipo, são pessoas como todos nós, assim como a gente faz a denúncia de São Luís, poderia ser a gente, poderia ser o filho de alguém, e a gente está aqui hoje fazendo essa atividade exatamente por isso, porque dia 31 também é uma data de descomemoração da ditadura militar, então por isso que a gente está fazendo essa atividade, para lembrar esse passado mais obscuro da nossa democracia, e fazer um chamado também que é um movimento estudantil, além de tudo, da classe trabalhadora e de todo o movimento popular, que vai fazer esse chamado para a gente derrotar o governo Bolsonaro e ser frente a todas as lutas, mas é muito importante, nesse momento, mais ainda da pandemia, que a gente está vendo as coisas ficarem mais acirradas, que a gente não esqueça do futuro, do passado, para fazer um futuro em volta dessas bases e dessas experiências, para a gente fazer certo e errar menos e conseguir trazer mais gente para essa luta, porque eu acho que se lá em 1970 a Ação Libertadora Nacional tinha essas 15 mil pessoas, hoje a gente tinha que ter muito mais se a gente fosse fazer um embate aí para derrubar esse governo, porque realmente não dá mais. Então, se a gente não pode esperar que volte a ter uma democracia perdida que a gente teve naquela época. É um grande momento que a gente precisa levar com carinho. Então, esse documentário, que ele sirva de muito aprendizado para a gente fazer vários debates. Então, fazer um Cefet, fazer um debate no Cefet que consiga fazer relembrar a história, porque, no fim das contas, todas as instituições federais elas têm um passado de luta, e os grêmios estudantis como liderança nisso tudo. Então, o que seria do Clemente se ele não tivesse conhecido o movimento estudantil lá no CP2? O que seria do Oswaldão também? O que seria de vários outros secundaristas que deram sua vida na luta pela liberdade do povo, e são exemplos hoje diários da gente ser bons militantes e seguir levantando essa bandeira aí da libertação da nossa sociedade. Acho que é isso. E aí eu queria que vocês falassem, gente. Além da gente já ter escutado grandes contribuições das convidadas, acho importante a gente fazer esse feedback também de como que a gente achou e o que a gente tem para levar disso para o futuro, para fazer uma troca mais igual. A Isa vai falar? É para falar alguma coisa? Bom, eu vou falar alguma coisa. A gente quer falar, não, gente? Eu quero agradecer a vocês, estou realmente encantada com a inteligência, com a argúcia, com a capacidade de articulação que vocês têm, né? O Nietzsche tem uma frase que é o seguinte: quem tem um porquê lutar suporta qualquer como. E essa frase me lembra muito aquela juventude dos anos
representar esse documentário pelo Carlos Eugênio Paissu Clemente e seus companheiros. Né? Foi muito rico para mim esse trabalho com com várias organizações, que ao todo giravam em torno de 36 organizações que a Regime passado, que hoje estão aí na faixa de 70 anos, eles dizem as revoluções têm que ser feitas por jovens, porque é preciso ter muita vitalidade, muita energia, que é uma coisa que nós que somos os guerrilheiros do passado, nós não temos mais. Nós temos ideias, nós temos pulsões, etc., mas nós temos experiência, mas não temos essa energia. De qualquer forma, há um desses guerrilheiros articulando uma passeata, uma movimentação agora em abril, para celebrar a passeata dos 100 mil. Exato. Então, esse é um momento de rediscutir essas relações, de trabalhar pelas organizações de classe. O Brasil perdeu essas organizações e precisa reconquistá-las, né? Através dessas organizações, como a União dos Estudantes, a União dos Secundaristas e tudo, vão se formando vai se formando um novo tecido social, né? Novas aspirações. Isso porque nós estamos vendo que o mundo inteiro está naufragando nesse projeto neoliberal que está acabando com os países, com a economia dos países regidos por bancos, de uma forma geral. É preciso rever essas relações e só as organizações vão poder questionar o mundo em que nós vivemos. Né? É isso que eu queria dizer. Eu acho que o documentário é uma ferramenta para se pensar o passado e para se projetar um futuro melhor do que esse que nós estamos vivendo hoje. Boa, gente. Obrigada aí pelas falas. Como Pedro Segundense, eu tenho muito orgulho de ter o Clemente na nossa história. Acho que é essa história que eu tenho vontade de esfregar na cara do pai de aluno que vem falar que o colégio não é mais o mesmo e que agora é tudo ideologia de gênero e dá vontade de falar, a gente tinha militante da luta armada no colégio e você tá reclamando, sabe? A gente não vai deixar de ser o que a gente é. Eu acho que essa é muito parte da essência do Pedro II. Essa luta que o Clemente representava. É a essência do colégio, assim. A gente não consegue evitar, cara. A gente entra no colégio, a gente já entra na ERJ, já entra em movimento, já tenta fazer diferença, já puxa um grêmio. E eu acho isso muito bonito. Eu acho que essa mobilização não pode se perder, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, mas também pensando em momentos futuros, assim, essa organização nunca pode morrer, assim, a gente sempre vai precisar dela para garantir que o povo sobreviva, que o povo tenha seus direitos, que o povo não seja explorado, né, mais do que ele já está sendo. Então, assim, muito obrigada pelas falas de vocês. Maria Cláudia, você, assim, deu uma palestra aqui sobre a questão da mulher e eu achei linda, assim, eu tô anotando tudo, olha, se você quiser me passar uma lista depois de livro para ler, eu leio o seu, leio do Clemente, leio de todo mundo, porque eu tô muito impactada, muito feliz de ter feito esse debate. E, assim, sério, muito obrigada pela oportunidade que vocês deram da gente estar exibindo esse filme, a gente estar fazendo esse debate. Infelizmente não vai ser presencial, né? Mas seremos, estaremos. Ver vocês lá presencialmente no meu campus, ou então em algum outro campus fazendo essa palestra, não essa mesma palestra, mas uma outra palestra, talvez sobre um novo filme da Isa, talvez sobre... Com o maior prazer. Faremos muitas palestras. Agora o nosso desafio é fazer um novo filme, porque nesse meio tempo todas as políticas de suporte à produção cinematográfica no Brasil foram sendo destruídas, né? Nós vamos ter que criar uma nova estrutura, não sabemos exatamente como, porque toda a produção cinematográfica, assim como toda a cultura, todo conhecimento, está sofrendo muita dificuldade.
né? Então, Falando nisso, Isa, você podia divulgar a vaquinha, né, do livro, do filme. Bom, nós estamos trabalhando também nesse viés do crowdfunding, né, que é um financiamento coletivo. Está indo devagarinho apresentando essa possibilidade de contribuição, que quem quiser, contribuições espontâneas para o lançamento do filme. E até agora nós estamos em 2021 e o nosso recurso de lançamento foi aprovado em 2018, não saiu até agora. Então, e além de tudo, todas as políticas de financiamento do cinema foram destruídas até o momento. Essa é uma luta da classe, é também uma luta da cultura, do conhecimento, da ciência, de toda a área de produção de sentido na vida. Então, o cinema, para mim, é o que dá sentido não só à minha vida, mas também cria narrativas e dá sentido à cultura de uma forma geral. É uma grande ferramenta de produção. Eu quero continuar lutando para que o cinema continue vivo no Brasil. Né? Boa. Gente, se vocês quiserem ficar sabendo aí da vaquinha da Isa, eu posso mandar para vocês depois. Se vocês quiserem ficar sabendo de novos debates e novos filmes e outras exibições desse filme que vão acontecer, como a Isa falou que vai acontecer na USP, na UFRJ e tudo mais. Se vocês quiserem divulgar para os amigos, para eles participarem dessas futuras exibições. Enfim, se quiserem ficar atualizados do que está acontecendo com o filme. Se quiserem entrar em contato com a ERJ ou coisa do tipo, é só vocês deixarem os seus WhatsApps aí, seus números aí no chat. Eu vou anotar e depois a gente pode entrar em contato para falar sobre o que vocês acharam, porque ninguém está querendo falar aqui agora. Mentira, vamos entrar em contato para falar sobre novos debates e outras questões aí de divulgação. Principalmente a vaquinha, viu, gente? Fala, eu posso só fazer uma propaganda aqui também? Passa, meu bem. Então, é porque, como eu falei, né, eu sou da União da Juventude e Rebelião, que é um coletivo de jovens que estão aí lutando pelo poder popular, contra o capitalismo, e uma das nossas principais bandeiras é a bandeira da memória, verdade e justiça, né, que para a gente são palavras que elas não podem ser entendidas, né, é uma luta que não pode ser feita separadamente. Então, memória e verdade para a gente não esquecer, e justiça para que não aconteça de novo e para que a gente possa aí ter força para bater de frente com esses ultra-reacionários, enfim, esses demagogos que acham que podem estar aí ditando a torta e direita em pleno 2021, que precisa comemorar o golpe, que quer a volta da ditadura, ou tudo isso, né? E acho que o filme traz muito esse cunho, assim, né, da juventude, da disposição de luta da juventude, e acho que para que todas aquelas vidas, né, que foram perdidas para a repressão valham a pena, a gente precisa utilizar das nossas entidades, né, utilizar dos nossos espaços democráticos para fortalecer a nossa democracia, mas também ser inspiração, né, e se inspirar com a vida e a luta e a memória desses companheiros aí que tombaram para que a gente hoje consiga viver num sistema um pouco menos pior do que era, né? Então, acho que a gente precisa ter essa inspiração e como foi colocado no próprio documentário, né? Sozinho ninguém fez nada, né? E todo mundo tinha alguma organização, tinha algum instrumento coletivo para se colocar, né? Para poder lutar junto. Então, convido todo mundo aí que estiver interessado, se quiser conhecer mais a JR, pode falar com a gente, pode falar comigo, com a Sofia, com o Guilherme, com a Nicole, e a gente vai poder trazer para vocês também uma perspectiva de luta coletiva para poder fazer com que os direitos da nossa juventude sejam consolidados aí no nosso sistema e para que a gente transforme ele num sistema sem opressão do homem pelo homem, sem desigualdade, enfim, onde a gente possa viver e ter uma vida com dignidade. Muito bem. Perfeitíssima. É isso, gente. Obrigada pela participação de todo mundo aqui. Deixe seus números, quem quiser entrar em contato. E é isso aí. Muito obrigada aí, todo mundo. Foto. Todo mundo ligando a câmera. Eu vou tentar ligar a minha, mesmo eu estando sem. Que? Oi? Não, falar quem for do CP2 e quiser saber mais da JR, pode falar comigo com a Sofia.
E caso ela tenha mais da R, tem que falar com nós dois. Só isso mesmo. Eu falar. Isso aí. Vou ligar a câmera aqui, mesmo minha internet estando ruim, pra gente tirar uma fotinho, tá, gente? Vou pedir aí pra todo mundo dar aquela ligadinha na câmera, que eu vou dar aquele print. Vocês estão conseguindo me ver na câmera ou eu não tô? Calma que vai dar certo. Cadê? Quem vai? Abre aí, gente. Tô conseguindo ver? Ainda não, amiga. Eu tô vendo. Eu tô vendo aqui. Ah, então é minha internet. Gente, meu armário. É que ela tá em dois e-mails aí. Ela tá com um, tá com a câmera, outro tá sem. Ah, show. Agora apareceu. Carregou o É outro. um para administração e o outro para mostrar minha carinha. Vai. Vou tirar, hein, gente? Pode? Pode. Pode. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Tirei. Depois eu mando para vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau, Oi, obrigada. gente, Tá, gente, foi um prazer. Tchau, Beijo, se gente. cuidem. Beijo. Se cuidem.